Oi, gente. Bora conversar um pouquinho aqui? Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de uma postagem que eu fiz no meu Stories aí. Na verdade, uma postagem de alguém. E eu gostei da mensagem no que dizia no card e acabei replicando, né? Essa mensagem nos meus stories. Eu achei bem interessante o que diz ali, né? A respeito de sentir orgulho de ser a pessoa que é, embora tenha passado tantas lutas, tantas batalhas, né? Ter sobrevivido a tanta coisa assim. Enfim, eu sei que existem algumas pessoas que possam ver essa postagem, ler essa mensagem e pensar: mas que é isso? Uma mulher tão saudável, sem doença física, perfeita, não é isso? Então, a questão é essa. A gente só pode sofrer e nos queixar se a gente tiver com alguma doença física. Só essas doenças físicas que sangram, só essas doenças físicas que doem, só as doenças físicas que deixam cicatrizes, muitas vezes que demoram tanto tempo para cicatrizar e ficam ali magoadas, sangrando, ficam feridas abertas por muito tempo. Será que realmente só são essas as feridas que machucam e que doem? Então, é sobre isso que eu queria falar aqui. E, ao mesmo tempo, fazer uma pergunta. E as doenças da alma? E as doenças que a gente adquiriu por toda uma vida? As feridas da alma, né? Causadas por preconceito, por não ter sido igual aos outros como queriam que você fosse. As feridas causadas por pessoas que te deixavam de lado, simplesmente por você não ter querido seguir padrões. Uns padrões que eles achavam que era o certo, que era o correto, que na verdade só achavam. Hoje eu tenho esse entendimento, porque graças a Deus a maturidade me ajudou bastante a entender tudo isso e principalmente a minha terapeuta, né? Eu faço terapia e no decorrer desse tempo que eu venho fazendo terapia, ela me ajudou muito a abrir minha mente em relação a entender o porquê de tudo isso e aceitar que as feridas da alma também doem, que as feridas da alma também sangram e principalmente demora um tempo e tempo para poder cicatrizar, né? Então é isso. Certo tipo de preconceito que a gente sofre simplesmente por querer ser você mesma. Passar uma vida inteira sendo julgada, sendo apontada, né? Falo uma vida inteira. E ainda acontece isso. A gente ainda consegue vivenciar isso. Muitas vezes, não diretamente mais conosco, mas com os nossos, né? É isso. E olha, hoje eu me sinto um pouco melhor, a ponto de estar até aqui conversando com vocês sobre isso, né? Graças à minha psicóloga, que tem me ajudado muito a expor, a externar tudo isso, né? E eu digo a vocês, a vida inteira sendo apontada, sendo julgada,
sendo alvo de preconceito, se sentindo patinho feio, simplesmente por não querer seguir padrões. Padrões esses que não eram os certos para mim, que não era o que eu queria, que na verdade eu queria ser eu mesma, ser essa mulher que eu sou hoje, que eu me tornei. Embora lá atrás eu não sabia que eu conseguiria ser quem eu sou hoje. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito forte. Tenho muito orgulho de mim. Sou muito guerreira. Só eu sei o quanto doeu os sapatos que eu tive que calçar para poder caminhar na jornada que eu escolhi para mim. Foram as minhas escolhas que me trouxeram aqui até hoje, que me tornaram a mulher que eu sou, tá? Muitas escolhas que eu fiz, não vou dizer erradas, não, mas não foram as escolhas perfeitas. Porém, eu arquei com as consequências. Que para toda escolha a gente tem consequências, né? Para a gente escolher uma coisa, sempre tem que abrir mão de outra. Então, as escolhas que eu fiz, eu assumi as consequências, eu sofri as consequências e eu consegui vencer e me tornar mais forte, né? Enfim, hoje eu consigo entender através da minha terapia que as pessoas que me julgaram, que me julgam, ou que ainda continuam julgando os meus descendentes, né? Enfim, essas pessoas, elas são pessoas que talvez não aguentariam, ou talvez não teriam a coragem de seguir o caminho que eu segui, de calçar os meus sapatos, os sapatos que eu calcei, de carregar o fardo que eu carreguei, sabe? Hoje eu entendo, através da minha terapia, que muitas vezes essas pessoas possam até me admirar, sabe? Possam até me achar guerreira, sei lá, ou me achar forte, mas são incapazes de dar o braço a torcer e de reconhecer, porque para elas talvez é difícil elogiar, dizer, nossa, te admiro. Ou talvez também eu não tenha nada que desperte admiração nessas pessoas, né? E tá tudo bem também. Eu só queria dizer assim que eu me sinto uma mulher muito forte, muito guerreira. Só Deus, eu e os que estão próximos de mim sabem tudo que eu aguentei para estar aqui hoje, para chegar na idade que eu cheguei. E eu consigo hoje dizer, apesar que eu sempre falei, tá, gente? Eu sempre fui aquela pessoa que mesmo sofrendo, que mesmo chorando, que mesmo doendo, mas sempre disse, tá tudo bem. Eu sempre falei, sou feliz, estou feliz, comigo tá tudo bem. Eu sempre fui essa pessoa, essa mulher. E hoje eu digo com toda certeza, sou feliz. Sou. Tudo que eu tinha que passar, tudo que eu sofri, tudo que eu passei, tudo que eu aguentei, primeiro foram consequências das minhas escolhas e foi para me deixar mais forte, para me tornar essa mulher que eu sou hoje,
preparada, sabe? Com as costas calejadas de apanhar, sabe? Cansada de seu alvo, de muita coisa, porém feliz. Feliz, orgulhosa de mim mesma. Entendeu? Então é isso. Hoje eu senti vontade de vir falar um pouco sobre isso, devido a essa postagem que eu fiz, porque eu sei que algumas pessoas vão ler e vão, talvez não me julgar, né? Mas pensar assim: ah, tá se lamentando, mas foi você que escolheu. Eu escolhi ser apontada? Será mesmo que eu escolhi sofrer preconceito? Eu simplesmente, hoje eu entendo através, vou repetir, gente, entendo e compreendo através da minha terapia, através da minha psicóloga, que eu consegui fugir a tempo para me salvar, para me salvar de ter que seguir padrões contra a minha vontade, me salvar para poder conseguir ser eu mesma, conseguir ser essa mulher que está aqui diante de vocês, que hoje eu me declaro uma mulher forte, uma mulher que conseguiu passar por muita coisa difícil, mas que só fez me tornar mais forte. Tá bom, gente? Então, eu queria deixar gravado esse vídeo. Eu ainda vou pensar onde eu vou deixar postado, porque é só um desabafo. E deixar claro, tenho mágoas não, tá? Não tenho mágoas mais. Tinha, até um pouco tempo atrás, eu tinha muitas mágoas. Até um tempo atrás eu não conseguiria estar falando com vocês aqui sem chorar, sem sentir mágoa e chorar. Enfim, hoje eu tô aqui, graças a Deus, falando com vocês, sem sentir dor nenhuma, sem sentir mágoa nenhuma, procurando a cada dia entender que essas pessoas que me julgaram, que foram preconceituosas comigo, ou que talvez possam ainda ser, né? Entender que elas simplesmente não conseguiram ser quem queriam ser e viver como elas queriam viver. Porque eu tive a sorte, tive a coragem de enfrentar tudo e sair a tempo de me tornar a mulher que eu sou, me tornar Karine, essa mulher que poucos me conhecem, mas que muitos já ouviram falar sobre mim, né? E tô aqui para seguir a minha jornada até quando Deus permitir, até onde Deus quiser, né? E dizer a vocês que apesar de tudo, vocês sempre vão me ver aqui falando bem, falando do bem, falando de Deus, tentando ser feliz, tentando deixar as pessoas felizes. Porque eu me preocupo muito, sabe? Me preocupo muito em deixar o outro feliz, em fazer o outro feliz. Eu penso muito para não magoar ninguém, porque fui muito magoada. Então eu não quero fazer isso com ninguém. E como diz, né, que a gente dá
ao outro o que mais a gente tem, então o que eu dou ao outro, a quem tiver ao meu redor e a quem eu puder externar, eu dou carinho, eu dou uma palavra alegre, um sorriso, tento colocar a pessoa para cima, né? Porque minha finalidade aqui nessa vida é essa. E não é porque eu tenho cicatrizes adquiridas por esses ferimentos, como eu citei aí, que eu vou ferir ninguém, nem ferir alguém. Negativo. Então, meus amores, este era o vídeo que eu queria deixar gravado. Como eu falei, vou pensar onde eu vou deixar guardadinho, ou talvez eu publique em alguma rede social minha. Espero que eu não tenha magoado ninguém por eu estar falando assim, porque a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi só um pequeno desabafo, uma explicação devido à postagem que eu fiz. E estamos aí para continuar vivendo até quando Deus quiser e como Ele permitir. Tá bom, gente? Ó, beijão para todos e que a paz de Deus esteja conosco.